E sejam bem-vindos ao Wrestling Traduzido Monday Night Live, meus amigos. Estrada para a WrestleMania. Ela continua, nós também, aqui na segunda semana depois do Royal Rumble, porque, meus amigos, a semana passada foi perfeitamente intensa de conteúdo para falar, inclusivamente o Raw e, acima de tudo, a entrevista do Triple H. Foi uma coisa absolutamente fantástica. Junta-se a mim o Sr. José Paes. José, como é que vai essa força? Vai-se bem. Muito bem, viste a entrevista do Triple H? Não. Pronto, então já começamos mal. Junta-se também a mim o Sr. António Chaparro. António, como é que vai essa força? Boa noite, estou ainda em recuperação, mas vamos lá, aqui com força. Pois é, tu na falar semana passada estavas... de wrestle. Exatamente, do wrestle. Estavas na semana passada assim um bocadinho murchinho, não é verdade? Ainda estou um bocadinho murcho, sabes que isto o Viagra só dura 3, 4 minutos. Depois fica muito... Olha que isso é noutras bandas, aqui é PG, hein? Atenção. Pois assim, estou a falar de um medicamento. Muito bem, então estás desculpado, desde que tenhas receita. E junta-se também a mim o Sr. César Ferreira. César, como é que vai essa força? Sem entranhar, sem se remoer. É o que é preciso, muito bem. E junta-se também a mim os nossos estimados Manos Gomes, André Gomes e Rita Gomes. Meninos, como é que vai tudo? Olá, boa noite, está tudo bem. É o que é preciso. Olá. Tudo bem. Assim o André, assim que puder, depois quando passar bem o microfone para a Rita, para se ouvir melhor, agradecemos. Rita. Olá. É sim, sim, muito bem. Ora, meus amigos, António, eu hoje vou limitar um bocadinho, já pré-combinado com o António, a participação dele, porque ele está a ser um bocadinho, está ofegante, está um bocadinho em baixo por causa da constipação, portanto, António, sempre que quiseres intervir, estás à vontade, mas vou limitar realmente a tua presença. Mas diz-me tu, resumidamente, e só para abrir aqui as hostilidades, o que achaste da semana que passou, que foi uma semana verdadeiramente intensa, volto a repetir. Tenho que agradecer às alterações climáticas da tempestade, porque a tempestade veio fazer com que as coisas não corressem, pelo menos em termos televisivos, como aquilo que estava previsto, e por um lado até foi muito bom. Tivemos o Monday Night Raw nessa semana, não tivemos emissão, mas pronto, tivemos o Monday Night Raw fora do comum. Exatamente. Mas as coisas moveram-se num certo sentido. Exato. Fomos compensados com um grande SmackDown, que o Triple H até se trocou todo. Às tantas já nem sabia onde é que estava, em que dia da semana estava. Mas essa foi propositada, mas foi engraçado. Exatamente, foi engraçado. E depois temos tido um Raw, porque o SmackDown também não vi, mas temos tido um Raw, pronto, que a construção da WrestleMania está a ser feita. Uns gostam, outros desgostam, exato. Mas isto é como tudo. Exatamente. E tivemos também o ponto alto, que foi a entrevista do Triple H ao Stone Cold para o seu podcast, que foi emitido na WWE Network. Exatamente. E realmente daí há muita matéria para debater e para falar. Tenho aqui uns apontamentos. Dei-me ao trabalho de ver a entrevista, que é uma coisa muito complicada de se fazer. Há malta que é complicado, nem sequer durante os lanches, nem almoços, nem intervalos, nem distribuir. Consegue encontrar tempo. É fantástico. Sabes como é? São sharks e eu sou um bolinho, não sou um tubarão, por isso tenho um bocadinho mais de tempo. Não sendo tubarão, és tubarinho, é isso? É, eu sou um tubarinho, é pequenino. Muito bem. E pronto, e realmente o podcast em si foi bastante produtivo, gostei bastante. Estava dentro daquilo que eu esperava, não foi um podcast, ou seja, foi um podcast, apesar de ser um interveniente diferente, achei que foi bastante superior ao podcast que o Stone Cold fez com o Vince McMahon, apesar de também ser importante, mas o conteúdo que se tirou dali e a forma como as coisas decorreram e mesmo as respostas do Triple H, eu acho que tiveram num outro patamar. E também, para quem se calhar tinha uma ideia assim um bocadinho do Triple H como um sacana, mesmo como pessoa, a nível pessoal, se calhar ali ficou com uma outra ideia dele, o que também é bom, este tipo de podcasts e situações e eventos acontecer também. Exatamente. Eu partilho completamente a tua opinião. Não me vou delongar sobre isso para já. Quero sim avançar aqui com o programa, começar naturalmente por ordem cronológica, seja esta, neste caso, o começo do Raw. E quero também agradecer aqui, desde já, à malta que já está a ver, à Ermelinda Silva, 23, diz ela há 2 minutos. Como é que é? Não começa? Já cá estamos, Ermelinda. Está tudo bem consigo? Acho que é consigo, porque com esse nome e sendo feminino, penso que seja... Pronto, etc. Mas a verdade, Manos Gomes, tivemos um Raw realmente a começar em grande. Tivemos Triple H, tivemos Stephanie McMahon no ringue e estivemos então a ver esta reviravolta toda que se deu, e muito bem, como o António já enunciou assim muito à superfície,
acerca do Royal Rumble. Este assunto ainda não tinha sido endereçado e eles souberam endereçar a questão da suposta controvérsia muito, mas muito bem, sabendo disfarçar um bocadinho e atenuar o verdadeiro efeito, mas dando uma razão plausível em história para ter uma continuação e para ter ali um resultado que agradasse a ambas as partes. Sim, no SmackDown anterior ao Raw desta semana, o Triple H disse que tinha um grande anúncio e realmente foi um grande anúncio, veio abalar as contas do Main Event da WrestleMania. Exatamente. Vamos saber se realmente vai abalar as contas do Main Event e teremos o Daniel Bryan envolvido no combate, ou se ele vai ajudar a elevar o Roman Reigns de forma a que ele já esteja preparado para o Main Event, porque neste momento ele ainda não está. Exatamente. Eu gostei muito desta intervenção, porque no fundo, André, o que se passou foi que The Rock, em história, foi acusado de ter viciado a vitória do Royal Rumble, comparando-o com o Sting. Triple H comparou The Rock com o Sting, portanto, na medida em que a sua intervenção não só não foi planeada, como foi extremamente mal-vinda. Entrou Roman Reigns, Stephanie McMahon diz pela primeira vez que se calhar o Roman Reigns não devia estar no main event da WrestleMania, ao que aí todas as partes começam a ficar mais agradadas, todas aquelas que se opunham a um eventual reinado de Roman Reigns, e até que entra Daniel Bryan a invocar a sua desforra pelo título na WrestleMania, entrando também, e esta foi a cereja no topo do bolo, Seth Rollins. Sim, toda a situação tem dois lados, por assim dizer. Sim. É verdade que ninguém gostou, ou quase ninguém gostou, da vitória do Reigns no Royal Rumble, mas de certa forma estará a tentar nos dizer que se calhar errou. A gente aqui estamos um pouco na dúvida na situação. Se esta situação toda com o Rollins, Bryan e o Reigns servir para o Reigns sair mais forte, mais credível, acaba por ser bom, sim. Creio que terá sido uma boa ideia. Se é para eles virarem por completa a decisão que tinham tomado antes, aí já não acho tão bem. Nunca esperei dizer isto, mas o Reigns, mal ou bem, acabou por ganhar a vez dele no evento da WrestleMania, e estar agora a virar o bico prego, por assim dizer, talvez não seja uma boa ideia. Vamos ver se será esse o caso ou se não. Exato. Eu percebo o teu ponto de vista e eu tenho reparado até em conversa com outros fãs, até em conversa no nosso grupo, tenho reparado que tem havido alguma confusão em talvez separar um bocadinho as águas no que toca a este acontecimento. Portanto, eu fiz aqui uma pequena listinha em duas colunas muito simples. A primeira coluna é na história, portanto, o kayfabe, e a segunda coluna é na realidade. O que é que aconteceu no kayfabe? O The Rock interferiu, como toda a gente sabe, no Royal Rumble e Roman Reigns ganhou. Triple H apontou a interferência de The Rock como sendo controversa e, como é parte da autoridade, Triple H, a cumprir o seu papel de vilão, não tem problemas em lixar ninguém. Roman Reigns é agora obrigado a enfrentar Daniel Bryan, que conseguiu muito bem uma vitória contra Seth Rollins num main event excelente do Raw, e ele vai enfrentar então Roman Reigns para chegar ao WrestleMania no Fastlane. E com a sua fúria pelo seu lugar, o seu lugar de Daniel Bryan ser colocado em causa, não tinha remédio, aliás, neste caso Roman Reigns, ser colocado em causa não tinha remédio senão de facto inchar o peito e dizer bora lá, eu aceito o vosso desafio. E por último sentido, o um contra todos, e Roman Reigns projetando a raiva a Daniel Bryan, Reigns correu com Daniel Bryan do balneário. Portanto, tivemos ali uma coisa que, António, que eu também gostei muito, foi não foi bem um heel turn, porque ainda não se assumiu como heel, não tem tido o comportamento heel, mas está perigosamente perto ali enquanto tweener. Sim, eu acho que nesta altura se calhar o turn seria a melhor opção para os apupos baixarem de intensidade, uma vez que os apupos que o Roman Reigns tem não se possa dizer que é aquele apupo entre aspas saudável no mundo do wrestling. Exato. Aqui a ideia deles, eu pessoalmente gosto, estão a baralhar as contas para a WrestleMania e com isso estão-nos a dizer que as coisas vão ficar claras no Fastlane, ou seja, se estávamos a pensar que íamos ter ali um bocadinho de palha, que vamos ter nesse pay-per-view, mas há ali coisas muito importantes a serem jogadas em concreto. Exatamente. Para termos do WrestleMania, não, apesar de é um pay-per-view com um novo, porque tem um novo nome e não sei o quê, mas vai ter ali o epicentro do que é que vai ser a WrestleMania, porque no momento realmente temos todas as hipóteses em aberto, gostamos de umas, gostamos de outras, e são ali vários intervenientes que
qualquer um deles neste momento, se a equipa criativa assim o quiser, podem ir para o main event da WrestleMania. Obviamente vai sempre haver uma claca ou uma porcentagem que vai desgostar da ideia, mas pronto, estão ali 3 nomes. Muito bem. Aqui passando também rapidamente para a segunda coluna, é que agora trata-se da realidade. E é isto, César, que muita gente tem tido dificuldade em dissociar da história que se viu. Na realidade, The Rock, eu penso que, podendo já estar planeado antecipadamente, eu creio que ele foi enviado para criar também um pop da plateia para ajudar a salvar a noite depois da eliminação mísera e extremamente mal pensada de Daniel Bryan. Possivelmente ele só estaria escalado para aparecer, para comemorar a vitória com o sobrinho e ter na mesma um pop. O que é que tu dizes disto, César? Sim, eu acho que realmente tudo isso faz sentido. E acabou por ser jogado tudo em cima do joelho e as coisas acabaram por não correr da melhor maneira, tanto que o The Rock teve que aparecer mais cedo que aquilo que era previsto e teve que intervir no Royal propriamente dito. E a eliminação do Daniel Bryan foi o epicentro de tudo isso. Foi. Recorda-me só o segundo aspecto que isto falta um bocadinho e eu não ouvi. O segundo aspecto é que ele possivelmente só estaria escalado para ir lá fazer uma comparência e comemorar a vitória com o sobrinho, mas no entanto acho que foi enviado lá para salvar a noite. Sim, acho que no fundo foi isso, porque se não fizessem isso... Aliás, nós vimos o impacto que a coisa teve, já não foi muito positivo, mesmo com o The Rock em ringue. Os aputos foram bastante audíveis. Exato. Acho que sem ele tinha sido a catástrofe. Não imaginei. Exatamente. Eu acho que também a WWE percebeu nessa noite que fez a geneira, teve de se deitar na cama que fez, e criar ali um plano de contingência, isso sem dúvida alguma. Sim, acho que foi realmente isso. Acho que a entrada do Rock naquela altura foi só mesmo para tentar limpar o que estava mal, mas não surtiu o efeito que ele estava à espera e realmente aquilo não. E agora esta situação com o Daniel Bryan, eu acho que é mesmo dar uma volta à coisa para tentar minimizar o estrago que já está feito. Exatamente. Porque no fundo o Roman Reigns torna-se mais legitimado para os fãs quando estes sabem que ele agora tem que merecer o seu lugar. Seth Rollins, Daniel Bryan, Roman Reigns têm todas as razões legítimas para querer lutar pelo título. Manos Gomes, Seth Rollins seria fora eventualmente do campeonato no WrestleMania, portanto era pouco provável e pouco lógico ele enfrentar Roman Reigns no Fastlane. Eu acho que a pasta vai ser sempre usada de surpresa. Sim, se bem que, tal como vimos no Royal Rumble em que ele participou no Triple Threat pelo título, até poderia ser adicionado, que não seria por aí. Enfim, lá está, isto pareceu assim um pouco tivemos aqui uma decisão à pressa, correu mal e agora vamos aqui tentar remediar isto. E normalmente as coisas não saem muito bem quando se faz esse tipo de decisões, digo eu. Eu aqui nestes últimos 3 pontos, Daniel Bryan e Brock Lesnar, a Rita, são faces, portanto, já que Roman Reigns ficou mal visto ao ganhar o Rumble, tinha de facto, como já falei agora com o António, de ser virado heel, ou pelo menos tweener, para o Fastlane, aproveitando a reação do público no Royal Rumble. A reação do público não foi a melhor. Acho que já se estava à espera. Era óbvio que o público se ia virar contra o Roman Reigns assim que o Daniel Bryan fosse eliminado. Não era nada que eles não estavam já a prever. Exatamente. Eu não tive a oportunidade para falar sobre isto porque no outro programa não estive cá, mas a forma como o Royal Rumble foi planeado foi extremamente mal pensada. Deu para perceber que eles não queriam que o Roman Reigns estivesse ao mesmo tempo no ringue que o Daniel Bryan, para não tentar virar o público contra ele, mas assim que ele entrou o público já estava virado contra toda a gente, basicamente. Exatamente. Portanto foi uma ideia péssima. Exatamente. Mas acho que tentar fazer com que o Roman Reigns seja um tweener e envolver o Daniel Bryan também não foi a melhor decisão. Acho que devia tentar tomar outra decisão com o Roman Reigns, tentar torná-lo imparável para realmente enfrentar a besta. O Roman Reigns tem que haver um Roman Reigns no Shield, na minha opinião, para enfrentar o Brock Lesnar. Eu acho que a vantagem, percebendo também o que tu dizes, e ainda hoje eu vi uma notícia que a Vince McMahon está agora finalmente a considerar um cenário de Roman Reigns contra Daniel Bryan contra Brock Lesnar.
na WrestleMania. Eu não me opunharia, apesar de já ter visto este cenário no ano passado. Já vimos Triple H a perder contra Daniel Bryan, o que levou a que avançasse para enfrentar Randy Orton e Batista pelo título. Ao menos tendo estes três, sem dúvida que criaria aqui um enorme interesse no main event, porque é Roman Reigns a pessoa que, no fundo, não se quer ver bem nesse ponto de destaque, mas também quer-se ver o que é que ele vai fazer. Temos Brock Lesnar, que é por si a besta reencarnada, que é uma coisa impressionante. O homem é um atleta fantástico, isso nunca lhe tirei. E Daniel Bryan, que toda a gente quer ver de um ponto de vista emocional, quer vê-lo outra vez. Portanto, quem é que ganharia dali? Isso então é que cria realmente o interesse. Porque também se fosse assim tão linear, depois não teria a mesma piada. A vantagem, António, acabaram-se as piadolas parvas e as histórias dos pés de feijão, e Roman Reigns a encarnar realmente aquilo que ele tem que ser, uma espécie de anti-herói perigoso e imprevisível. Sim, finalmente. Ou seja, tiveram que fazer um erro grande para corrigir um erro mais pequenino. Exato. O que é mau. Exato. O que é mau Muito aqui mau. neste caso. Agora, o Roman Reigns aqui também faz-me lembrar um bocadinho a história do The Rock, que também foi uma personagem que quando apareceu também estava a ser atirada pela goela abaixo, e aqui basicamente a receita é a mesma. E o público chegou a uma altura que até lhe achava piada, mas depois também acordou ou ficou inteligente para o facto de ver que já não era só uma questão de estarem a querer dar a entender que ele era bom, é que queriam obrigar que nós gostássemos dele a um patamar em que nós não o vemos como tal ainda, pelo menos. Sim. Ainda. Não há esse investimento nosso. E depois o azar do Roman Reigns no meio disto tudo, eu não estou a dizer isto no sentido negativo, foi o regresso do Daniel Bryan. Exato. Às vezes a sorte de uns é o azar de outros, e eu acho que caso o Daniel Bryan a lesão fosse pior ou tivesse necessitado mais tempo de recuperação e agora não pudesse estar presente em ringue, obviamente que toda a gente queria o Roman Reigns, e de certeza que quem estaria ali com o Roman Reigns a morder o osso, por assim dizer, seria o John Cena, e que nós aqui também não temos o John Cena na fotografia, e agora não se podem queixar que é o John Cena à torta e direito também. Exatamente. Aliás, de certa forma, e um bocadinho mais preocupante, é tentar pensar no papel de John Cena na WrestleMania, o que neste momento ele está apenas afigurado para o Fastlane, para enfrentar Rusev pelo título dos Estados Unidos. Isto será apenas um empurrãozinho para Rusev continuar eventualmente a sua espécie de onda invicta. É óbvio que o John Cena não vai ganhar, acho eu, 10 anos depois ou 11 anos depois de ganhar agora o título dos Estados Unidos. Isso é um valor completamente depreciado para John Cena, não é isso que vai acontecer, na minha opinião. Portanto, eu estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer com o John Cena. Mas em todo caso, eu devo dizer que fiquei bastante agradado aqui com este cenário, porque eu gostei de ver como é que a WWE habilidosamente e sem desta vez ferir suscetibilidades, ferir favoritismos, de forma geral, sem realmente incomodar, que é isso que se trata aqui. Os fãs da WWE conseguiram dar a volta, conseguiram. O André Gomes diz que é tentar virar o bico ao prego, mas foi uma viragem bem feita. Eu acho que o prego, pelo menos César, encontra-se um bocadinho mais limadinho, encontra-se em melhor forma do que certamente que estaria se tivéssemos estar agora a gramar o Roman Reigns como o super-herói depois do modo como foi apupado no Royal Rumble, e como se avizinharia o percurso dele para a WrestleMania, seguindo esse trajeto que parecia extremamente linear. Sim, o trajeto do Roman Reigns agora, pelo menos a mim, parece-me mais claro, parece-me mais objetivo. Exato. Será pelo menos chegar à WrestleMania, não tenho dúvida nenhuma. Afinal de contas, ele ganhou o Royal Rumble e isso ainda significa alguma coisa. De alguma maneira, ele vai estar no main event da WrestleMania. E acho que este turn que eles deram ao Roman Reigns, ainda não seja um heel turn, de facto tornou o Roman Reigns minimamente mais interessante, porque como vocês disseram há bocadinho, aquelas promos e
aquelas coisas que ele andava a dizer, teste de feijão e coisas do género, não estavam a fazer sentido para ninguém. Pois. E acho que ele agora tornou-se sobretudo uma superstar mais objetiva e está finalmente a fazer valer aquilo pelo qual todos nós víamos o Roman Reigns, que era o portento físico. Exatamente. Eu acho que foi sempre esse o fator apelativo no Roman Reigns, é o facto de ele ser um atleta impressionante, fisicamente realmente muito poucos lhe fazem em frente, do modo como se apresenta e tudo, mas era a personagem que estava a demorar a entranhar e depois obviamente no wrestling há uma tradição honrada de dar aquilo que se merece, aquilo pelo qual se trabalha a alguém, não é? E Roman Reigns já estava a ser colocado numa posição em que de repente, depois de uma lesão, agora, olha, vou outra vez para o topo, e assim de rajada, disparado para o main event da WrestleMania, isto não entra bem a ninguém, quando sabemos que há pontas ainda por acertar. Sem dúvida, ele como atleta é um excelente atleta, aliás, tem demonstrado, mesmo já no Chile, ele demonstrou que era um ótimo atleta. Agora, um pouco de humildade, também deram aquelas promos para o gajo fazer que aquilo não lembra a ninguém. Não sei por que raio é que meteram aquela, porque eu também quando abro a boca também não é assim lá meter uma voz muito bonita que te encantar alguém também, e perdeu-se ali no meio um bocadinho. Agora, se ele um pouco de humildade também não ficaria mal para conseguir aquilo que ele quer, porque realmente ele é um bom atleta e tem tudo para vingar no negócio, disso não há dúvida. Exatamente. Agora passando também aqui à opinião dos nossos amigos. O que é que se passa, António? Estás a bater com a Billy na testa? Eu não percebo que humildade é que falta ao Roman Reigns. Eu não percebi. Eu não sei se tu estás ciente, António, que o Roman Reigns há pouco tempo tem uma entrevista na qual ele disse ipsis verbis: desde que eu esteja a ganhar o meu dinheiro, é a única coisa que me importa. Sim, mas eu percebo isso. Agora a minha dúvida é, ele estava a dizer isso como twinner, personagem, ou não, ele estava a tipo dizer isso como pessoal? pessoa mesmo, porque assim, eles perguntaram-lhe acerca da reação, do que é que falam, da reação dele face à reação dos fãs do Royal Rumble. E ele disse, pois, não sei o quê, e a malta tem direito, não sei o quê, ele estava a ser honesto na entrevista. E depois ele diz muito descontraídamente, enquanto eles chateiam e não chateiam, eu estou a ficar rico, e pronto. Sim, não, ele aí acabou por ser humilde no seu egoísmo. É isso que eu digo. Foi humilde no seu egoísmo, ou seja, ele quer tudo, venha cá. Mas isso também ele não é o único, há outros que podem não dizer, mas ao fim mas lá está, mas a grande diferença é que ele está a ser colocado num patamar em que já está a ser difícil metê-lo pela goela abaixo e agora ainda se põe com estas baboseiras. Acho que aí... Eu quero acreditar, pode não ser, mas eu quero acreditar que um bocadinho dessa resposta também tenha saído pelo quente de estar a levar com aqueles apupos todos. Sim, também acredito há que sim. alturas que em vez de sacudir a água do capote, e às vezes também não é fácil sacudir, depois aquilo entranha-se na pele e depois sai nas entrevistas. Pois, e sai mal, nas entrevistas estão mal. Que é para isso que eles têm o media training, que é para isso que servem estas coisas, que é para passar a ser a ideia que todos nós temos e que sabemos é que as entrevistas são controladíssimas. Também às vezes faz-me confusão é como é que ele sai de texto assim com um desvario destes, certeza. Isto deve ter sido alguma boca que ele quis mandar a alguém. Sim. Sim, sejam aos fãs ou seja quem for. Acredito que sim. Quero passar também aqui aos nossos amigos que o Pedro Rodrigues está muito entusiasmado a dizer boa noite Pedro, boa noite São Pedro, alcunha que ganhou na semana passada. O Nuno Barradas diz que Diogo Silva, a Network este mês é grátis, porque o Diogo Silva está a perguntar, então não dá o Royal Rumble na Radical? Não, Diogo Silva, não vai dar a ver nenhum pay-per-view este ano na Radical, tanto quanto eu saiba. Ele diz que não tem dinheiro para a Network. Olha, isso remonta à velha questão. Onde é que eu posso ver? Pronto. As respostas já estão dadas, mais do que dadas. Quero também passar aqui rapidamente. O Nuno Veiga avança. YouTube. E pronto, e mais não digo. Diz aqui o Paulo Alves. O que acham? O Seth Rollins vai fazer o cash-in na WrestleMania e ganha o título ao Roman Reigns? Olha, Paulo Alves, é uma pergunta belíssimamente bem colocada. Rita Gomes, dirijo essa pergunta a ti. O que é que tu achas aqui desta pergunta do Paulo Alves? Achas que o Seth Rollins vai fazer o cash-in na WrestleMania e ganha o título ao Roman Reigns? No WrestleMania, sinceramente, acho que não. Acho que o Roman Reigns deve ficar o título talvez por um mês. Deve fazer o cash-in talvez no Extreme Rules. Acho que é a minha previsão. É que o Roman Reigns tenha o título durante um mês para aí.
Ok. Também não é mau. André Gomes, corroboras? Sim, basicamente sou da mesma opinião. WrestleMania não é bem um sítio ideal para se fazer um cash-in, é assim uma coisa um bocado. WrestleMania é tipo topo e ir ali cobrar a mala não é propriamente uma coisa bonita de se fazer numa noite daquelas. Portanto, Não é uma coisa bonita, eu gosto, mas espera aí, agora brinca-te um bocadinho contigo. Eu gosto deste teu lado romântico depois de saber e de virmos com muito desagrado a streak de Undertaker a ser rompida pelo Brock Lesnar. Ao que eu tenho a dizer muito rapidamente. E a streak do Undertaker, pá! E pronto, e é só isto que eu tenho a dizer. Vai-me na alma ainda, vai-me na alma. Mas eu gosto deste lado, do lado mais romântico. Não seria bonito, é WrestleMania, a noite de gala. Eu acho que seria, pelo contrário, acho que seria absolutamente histórico, épico e inédito, sem dúvida, em 10 anos, atenção, 10 anos de existência da pasta Money in the Bank, a pasta ser cobrada na própria WrestleMania. Isso é ou não é ao homem? André, conta lá coisas. Tudo bem, em termos de tamanho de palco, quando seria feito essa cobrança. E é grande, são para os 30 ou 40 metros, aquilo é muito grande. Sim, compreendo o que estás a dizer nesse aspecto, mas sinceramente, e depois como é que é? O Reigns ganha o título e passado um minuto perde. Talvez não seja propriamente uma boa ideia, digo eu. Pois, exatamente. A ver, vamos, o que é facto é que o Paulo Alves colocou aqui uma belíssima pergunta, sobre a qual eu também já me indaguei. Eu não coloco de parte, César, ver este tipo de cenário na WrestleMania, porque é provocador, vai estar sempre lá este tipo de ameaça. E isto é uma coisa que eu estou curioso para ver como é que se vai desenrolar, nem sequer necessariamente na WrestleMania, mas como é que se vai desenrolar, porque obviamente por uma questão de prazo está cada vez mais iminente, esta troca da pasta pelo próprio título, César. Sim, é verdade. Eles já não têm assim tanto tempo para cobrar a pasta. É que em junho acaba o prazo. A malta pensa na WrestleMania porque a WrestleMania acaba o ano letivo da WWE, mas não, é em junho. Em junho, no Money in the Bank. Exatamente. Eu tenho mais tempo que aquilo que eu pensei. Pensei que fosse mais cedo. Pois. Money in the Bank. Mas confesso que eu não coloco o cenário de parte, como teria um enorme gosto em ver isso. Pois. Porque acho que se encaixava perfeitamente no Seth Rollins e na forma como ele tem sido construído até agora. Exatamente. Portanto, eu acho que neste momento eu estou a gostar imenso da personagem do Seth Rollins, porque acho que o Seth Rollins, enquanto performer, é muito bom, tem-me surpreendido realmente. Ele e Daniel Bryan, respectivamente, o seu crescimento tem sido uma coisa muito agradável. Daniel Bryan já se viu o crescimento anteriormente, agora está-se a ver um bocadinho este espelhamento no Seth Rollins. O Seth Rollins entrou como aquele que era um bocadinho o membro de certa forma mais insignificante dos da Shield, ou assim parecia. Roman Reigns era sempre o mais fraco e sempre foi mais fraco em termos de promos, mas o Seth Rollins já está a ganhar uma presença, está a ganhar um nome na praça que é uma coisa invejável neste momento. Sim, eu como disse no Rumble, aquele combate no Rumble para mim, ele foi à luta e fez um belíssimo combate. Aliás, a personagem está a crescer bem. Sim. Embora eu acho que a pasta esteja já a demorar um bocadinho de tempo a ser demasiado cobrada, mas pronto. Mas olha que, sim, concordando e percebendo também a tua perspectiva, quando foi a vez de Dolph Ziggler finalmente cobrar a pasta a Alberto Del Rio na WrestleMania, depois da WrestleMania 29, no momento que eu tive a honra de poder presenciar, foi assim uma coisa, finalmente, e do nada aí vem ele, porque toda a gente também se perguntava onde é que está a pasta, então onde é que está o título, e onde é que está o Dolph Ziggler, vai ou não vai? Sim. Porque é uma altura que começa a ser um bocado boring estar a assistir a sempre, ele está lá, eu tenho a pasta, mas raio de parte ao homem, eu nunca mais pasta com a pasta, a gente já vai para falar da pasta, mas não, o Seth até como atleta, eu gostei muito, e acho que ele ali expôs o potencial dele, que está lá e é muito bom, e o Daniel Bryan igualmente, assim, mas o Seth neste momento para mim, depois do combate do Rumble, está confirmadíssimo com uma estrela ascendente, a subir cada vez mais. Exatamente. Seth Rollins, produto de todo o campo do NXT, ao que eu quero perguntar rapidamente aos Manos Gomes, que têm acompanhado o NXT melhor do que ninguém, o que é que vocês estão à espera para o TakeOver Rival, agora na quarta-feira? Bom, da minha parte é o melhor show do ano até agora. Pronto. O que já é habitual, basicamente. Exato. Aquela malta sabe o que faz realmente. E
está muito bem controlada pelo Triple H, portanto, espero uma grande noite. 2 horinhas de muito bom wrestling, que é o que nós gostamos. Exatamente. Rita Gomes. Os combates vão ser extraordinários, de certeza absoluta, não preciso ver o pay-per-view para saber que o são. Ótimas Gosto visualidades. da confiança. Eles já provaram vezes sem conta que conseguem dar combates excelentes, histórias extraordinárias, conseguem encantar o público e estou bastante entusiasmada para ver. Estou sim, senhor. É verdade, concordo completamente contigo. Ao que vamos passar também a um tema que realmente deu bastante que falar, porque, António, esta entrevista de Triple H, mentor do NXT, o sucessor ao trono de Vince McMahon, uma pessoa que nos bastidores e enquanto pessoa se tem provado cada vez mais como uma enorme mais-valia para a WWE. Ele teve a sua entrevista com o Stone Cold Steve Austin no podcast, desde que tem sido um formato muito promissor. Claro que é um formato difícil de, entre aspas, seguir, porque a seguir ao Stone Cold Steve Austin e a seguir ao Triple H, a seguir ao Vince McMahon, quem é que se segue? Mas a verdade é que Triple H esteve muito bem. Diz-me tu as tuas impressões acerca deste podcast. Se dúvidas existiam quanto a quem pode e deve ser o próximo responsável pela WWE, eu acho que ficaram dissipadas, que é mesmo o Triple H. Não existe ninguém no mercado para o lugar do Vince McMahon a não ser o Triple H, nem mesmo uma Stephanie. Não chega aos calcanhares, não chega. Exato. Também não. Quem poderia, pessoalmente a mim, quem poderia ter alguma coisa a dizer, em princípio seria o Shane McMahon, mas é carta fora do baralho, pelo menos. Sim, não sozinha para já. Exato. Muita coisa importante aqui na entrevista. E há uma coisa que eu queria dizer aqui há um tempo, mas nunca apareceu a oportunidade, porque é uma coisa simples, que é assim. Quando a WWE diz que não é wrestling, eu acho que todos nós sabemos que isso é uma frase feita só para circunstância. A WWE obviamente que é wrestling. Isso, o Sports Entertainment, foi um nome que se criou para em termos inteiro de marketing e publicitários e não sei o quê, não se ter aquela conexão negativa que é dada ao wrestling e aos fãs de wrestling e etc, porque aquilo é um modelo de negócio que está mais que provado que é completamente viável e multimilionário. Exatamente. Se dúvidas houvessem. E por isso, quando o Vince ou outros dizem que não são wrestling, eu acho que eles dentro deles sabem que estão a dizer uma mentira. E nós também sabemos que estamos a ouvir uma mentira, porque aquilo é wrestling. Obviamente tem contornos de espetáculo mais do que aquelas coisas de barracão e de quintal, mas pronto, é wrestling. A sério, feito por quem sabe, com custos de produção aceitáveis, com cenários, etc. Com marca. E deixa-me interjeitar, e pegando exatamente no que disseram os manos Gomes, o melhor wrestling que está no mercado, nomeadamente NXT, portanto, logo aí está perfeitamente definida a capacidade, o valor, a mais-valia, a experiência e todos os fatores rentáveis e mais alguns para definir o que é wrestling neste mercado, meus amigos. Sim, é assim, eu acho que a WWE não tem um monopólio do wrestling, não é do Sports Entertainment, porque isso não existe, isso é um clichê. Exato. A WWE é wrestling e é que manda no mercado, pura e simplesmente. O resto são aí uns fogachos que aí andam, depois parece que anda tudo aí com a excitação e que vai acontecer. Se vai acontecer, não sei, porque pelo que eu vejo é só problemas atrás de problemas e é tudo aí pelo cano de esgoto abaixo. E quer a gente gosta ou não, obviamente que haver concorrência faz falta, mas ela não existe, nem alternativas, que eu acho que é delirante estar a dizer que uma TNA é uma alternativa. A TNA, coitada, eu daqui a bocado tenho dinheiro para abrir uma promoção logo melhor que a TNA. Eles foram parar ao canal do Discovery, vocês não brinquem comigo. Ou seja, um subcanal do Discovery. Um subcanal, que é uma coisa limitada. Mas é um canal que nem vem num pacote básico, só por isso vê a importância que aquele canal tem. Exatamente. Mas temos que falar de muita coisa aqui, não apenas da definição daquilo que é a WWE, que realmente
está mais do que definido, e quem tem olhos na cabeça para ver, e porque também falam disso, independentemente do nível de conhecimento, vê, aquilo é wrestling, e o NXT, como se diz aqui muito bem, é o melhor wrestling que anda para aí. As pessoas que estão a sair do NXT e que estão a sair e que vieram de promotoras independentes e que estão a ser afinadas no estilo da WWE, estão a proporcionar-nos o melhor wrestling que há aí. Vocês não se enganem, porque há alguma razão para a WWE faturar o que fatura, não me lixem. Tivemos o elogio, António, de Stone Cold ao combate de Bray Wyatt contra Daniel Bryan. O Stone Cold está a gostar muito do Daniel Bryan. E o Triple H fala da polaridade e do mediatismo de John Cena, na medida em que ele diz: o pior que se pode fazer hoje em dia é tornar alguém bom. E essa foi uma situação que ficou marcada, e vê-se por aquilo que se passa agora com o Roman Reigns. Eles falam muito, particularmente, é por aqui que eu quero pegar, do kayfabe contra a reality era. E aí, António, aqui esta parte da entrevista foi uma coisa que eu gostei muito, porque o Triple H, em comparação com o sogro, o Vince McMahon, dá cartas por completo, na medida em que, como é que se explica isto? Explica-se assim, é simples, e em vez de alienar os fãs que têm vindo a sustentar o produto e aquela empresa de há décadas para cá, com respostas parvas e de estar aqui a vender a banha da cobra, que foi aquilo que o Vince McMahon acabou por fazer na entrevista com o Stone Cold, o Triple H disse muito abertamente: há uma separação distinta da era de hoje em comparação com a era antigamente. Hoje vive-se a tal reality era em que há duas narrativas. Há a narrativa daquilo que se passa nos bastidores e há a narrativa daquilo que nós apresentamos. Porque quando eles veem alguém a subir, eles fãs, alguém a subir, está a ser pushed. E esta constatação de um facto que é mais do que real e incontornável, para mim, foi particularmente refrescante e foi particularmente indicativa de que, peraí, isto não está entregue a gente maluca. Isto está entregue a gente que sabe o que é que faz e que me vai garantir, enquanto fã que está a consumir e que está a pagar e que está a ajudar a sustentar aquela empresa, como toda a gente que está aqui presente, vai garantir um sucesso bom, brilhante, um bom futuro para a WWE. Sim, concordo inteiramente. O maior e melhor exemplo disso é o NXT, porque temos ali realmente um produto que é reality era focused nisso. Exato. Ou seja, o Triple H basicamente disse as coisas como elas são. Somos numa era em que as pessoas têm acesso à informação, sabem como as coisas funcionam, e por saberem como as coisas funcionam reagem de certa maneira ao produto que lhes querem dar ou apresentar. Nomeadamente eu gostei daquela parte em que ele sublinha magistralmente que a parte criativa de certas coisas que nós não gostamos como fãs foram aprovadas e saíram da cabeça do Vince McMahon. Eu acho Exatamente. Que ele aí limpou-se e muito bem de qualquer conotação negativa que isso traga, e traz e trouxe. Sim. Ele aí realmente mostrou: desculpem lá, mas isso é ali da Idade da Pedra, não me metam nesse barco porque eu não tenho nada a ver com isso. Exatamente. E nesse campo foi, ou seja, se alguém tinha dúvidas, ficou com elas completamente dissipadas ali na primeira pessoa. E para mim, dou os meus parabéns ao Triple H, não que ele os vá receber, mas aqui fica porque teve os cojones para dizer isso, porque se calhar havia outros que em situação idêntica não iam ter a coragem de dizer isso. Exatamente. E ele disse... Iam começar ali e tal, isto é coisa muito bonita e não sei o quê. Pronto, respostas às epais. Foi um... Ai, que mal. Por falar em Zé Pais, Zé, do pouco que tu viste da entrevista, o que é que tu depreendeste? É assim, eu tendo ali a parte da laracha do António, exatamente, a entrevista não tem nada a ver com o Vince McMahon, mas aquela parte que eu estive a ver. Gostei muito da parte em que ele diz que durante a parte da atitude da Era quando agora eles olhavam para o público que estava lá a comer qualquer coisa, e agora neste momento ele tem um tipo de público diferente. Exato. Tem o público de 5 anos, tem o público de 8, tem o público de 20, já tem os pais do público de 20, já tem os avós do público de 20. Exatamente. E isso já faz com que eles repensem aquilo que estão a fazer. Exato. A NXT é o caso disso. E eu vi que o Triple H teve muito mais frontalidade que o Vince McMahon. Sim.
e começa-se ali, até à parte que eu vi, começa a dar realmente que ele fala com frontalidade e não teve com rodeios em responder às perguntas como elas deviam ser respondidas. Pelo menos até àquela parte que eu vi. Exatamente. Naqueles 20 minutos que eu estive a ver. César Triple H fala também do seu relacionamento com Stephanie McMahon, obviamente que tinha que ser abordado, e das críticas. E uma coisa que eu também achei de nota foi que Triple H defendeu também a sua posição até aí, porque ele disse que ele recebeu o conselho do Undertaker, diz, mas o que é que te interessa, o que é que as pessoas pensam? Tu estás aqui, tu sabes que fazes bem o teu trabalho, sacode isso e continua em frente. E Triple H tem feito isso e realmente é uma posição ingrata em que estar na medida em que ele está casado com a filha do patrão. Não é uma posição muito que seja muito favorável para ele. As pessoas falam sempre, é sempre falatório, não é? Mas eu acho que ele tem sabido controlar, tem sabido contornar e tem sabido gerir muito bem a situação. E até agora está a fazer isso. E acho que ele não tem de pensar que deve alguma coisa a alguém, porque pelo que eu pude perceber da entrevista, acho que ele trabalhou para estar onde está agora e para onde vai estar. Exatamente. Tudo. Diz aqui o Nuno Bagadas no chat do Ustream, diz ele, e a quantidade de gente que saiu da NXT nos últimos anos, e é verdade, porque da NXT saiu muita gente. Manos Gomes, o Stone Cold realmente teceu muitos elogios ao NXT, a este produto, objeto de liderança de Triple H, que fala, por sua vez, nas diferenças entre o regime NXT e o regime WWE, explicando que o NXT é muito mais fácil para ele produzir porque é aquilo que ele, enquanto fã de wrestling, gostaria de ver. Ao passo que, como já tinha sido referido noutra ocasião, que o regime WWE há outras obrigações, há outras partes a quem agradar, mas se formos a partir pelo princípio que a NXT vai ser o modelo do futuro da WWE, meus amigos, acho que a WWE tem espaço para ser ainda 10 vezes mais brilhante do que aquilo que já é agora. Sim, o NXT está a ser gerido muito bem. Eu gostei bastante como o Triple H realmente vê o NXT. Ele vê como se aquilo fosse o bebê dele. Exatamente. Ele trata das coisas com seriedade, tenta ajudar os wrestlers, só estão a aprender o máximo possível, aprender o máximo da WWE possível. E é isso que é preciso, e é preciso apostar isso no futuro, porque o programa tem muita qualidade, o que está a ser lá feito está a resultar, é pegar nesse modelo e mandar para a frente também no main roster. Exatamente. Até porque o Triple H fala também da assimilação da matéria da parte de novos talentos, sejam eles independentes ou sejam pessoas novas, e ele explica que realmente houve pessoas ali que entram, e há pessoas ali que entram sem quaisquer manias, sem quaisquer preconceitos, chegam lá com a intenção de eu vou fazer uma melhor e vou aprender este sistema WWE, porque a WWE tem o seu próprio sistema. Em comparação com outros que chegam lá e tipo, isto não é bem para mim, o modo como nós fazemos é diferente, o modo isto, o modo aquilo. Portanto, também parte muita receptividade de novos talentos em levar a coisa para a frente. Na medida em que também, António, Triple H fala das exigências atuais para novas superstars, que realmente têm bastantes exigências hoje em dia, e sem dúvida que é um paradigma completamente diferente em comparação com tempos de, por exemplo, um Nature Boy, ou de um American Dream, ou de um Hulk Hogan, porque hoje em dia esta malta está sempre visível, tem que estar sempre a ser responsabilizada e está sempre sob a mira do canhão, basicamente. Assim, completamente. Aqui nesse campo, obviamente com a massificação de multimédia, etc., pronto, em qualquer lado onde eles estejam, há sempre alguém que os vai observar, apesar de se poder dizer que não são aquelas estrelas como um ator de cinema, de Hollywood, ou etc., mas há sempre alguém com um smartphone, com uma câmera para poder fazer estragos ou não. Exatamente. Caso os comportamentos não sejam os mais indicados, até dado que estão associados a uma empresa que está cotada em bolsa, tem acionistas para agradar. Há sempre lá uns senhores no Congresso e no Senado que não gostam muito de wrestling e querem fazer tudo para aprovar a legislação para ser cada vez mais complicado a empresa funcionar em moldes que seja financeiramente viável, porque isto é uma engrenagem muito grande, não é só aquilo que nós vemos na televisão. E nós aqui temos realmente, assim, nós sabemos que volta há sempre uma ovelha negra que tem um comportamento que sai àquele que deve ser o desejado.
porque obviamente o Ric Flair não é propriamente um bom exemplo de um comportamento de uma superstar ou de um campeão. Se formos ver a vida dele, a sorte dele é que não haviam smartphones naquela altura, ou o nosso azar, não é? Exato. Nem havia TMZ, senão nem a havia nada TMZ do era género. uma alegria todos os dias, a TMZ tinha material à conta dele. Ui, Mas pronto, teria uma secção dedicada ao Ric Flair, sem dúvida alguma. sem dúvida alguma. Exatamente. Mas pronto, o homem está no Hall of Fame, atenção. Exato. Bem, e agora levas a um ponto que tem sido de particular atenção, e porque falávamos nas ovelhas negras e nas ovelhas não tão negras e nas ovelhas de todos os formatos e feitios. Stone Cold pergunta a Triple H se a Chyna, e quero dirigir-te a ti especificamente, António, esta questão, se ela vai entrar no Hall of Fame. Triple H diz que isto é um pau de dois bicos, passando a expressão, fazendo alusão ao passado, entre aspas, colorido dela. E o que eu gostei aqui, gostei de ouvir isto, gostei dele dizer de um modo muito diplomático, e aí ele teve que ser diplomático, que há superstars e wrestlers que eles consideram para o Hall of Fame, mas que por a razão A ou B ou C não dá, que é complicado, não pode ser. Fazendo, para quem não percebesse, uma alusão muito à superfície ao caso de Chris Benoit. Portanto, a explicar já desde a partida que Chris Benoit possivelmente nunca vai estar no Hall of Fame pelos motivos que nós sabemos. No entanto, ele falou em reparar estragos, falou na homenagem de Bruno Sammartino, de Ultimate Warrior, e fala na sua experiência com Ultimate Warrior e o seu primeiro regresso na WrestleMania. Triple H aqui a dirigir a questão de um modo que me pareceu extremamente correto, extremamente diplomático, a dizer nunca digas nunca toca à parte da Chyna, porque a Chyna pronto, tem estado envolvida nos últimos anos nas leads para adultos, vamos dizer assim, e não se tem colocado assim mesmo na melhor luz. Diz-me tu o que pensar acerca de tudo isto no que toca à Chyna. Não, é assim, aqui eu queria me incidir um bocadinho mais realmente na questão da Chyna, porque reparei pela internet que há claques, como há em tudo e em qualquer assunto, que uns dizem que não, outros dizem que sim, outros fundamentam, outros não fundamentam. É assim, a minha opinião pessoal, a Chyna não tem lugar no Hall of Fame, não por aquilo que fez em ringue, por aí merece, mas claro, depois por o que fez fora e pelo caminho e pelo que disse e não sei o quê, porque é assim, ela entrou aí depois de sair da WWE, entrou aí numa indústria cinematográfica para adultos. Exato. Escolha dela, eu acho que não foi ninguém a obrigou. Exatamente. Porque, e também não me venham aí umas alminhas ditas iluminadas querer dar a entender que não tinha alternativa. Epá, isso nomeadamente para mim é Vince Russo, que transmitiu transmitiu todo esse ponto dela, de vista, que ela foi vitimizada porque a WWE é que correu com ela para o desemprego e que lhe tiraram o nome, só faltava dizer que lhe tiraram a casa, e coitadinha, porque isto, uma pessoa se entregar ao álcool e às drogas, que é uma coisa que é impensável, que a WWE é que empurrou para lá. Não me lixem. Sim, eu não tenho nada a ver com as questões pessoais, mas agora é assim, claro. Se eu também fosse responsável por uma empresa como a WWE e se tivesse passado aquilo que se passou, que não me interessa, para mim não me interessa se Exato. Quem tem razão, quem não tem razão, se foi bom, se foi mau, eu não Exato. Tenho nada a ver com isso, nem quero saber disso para nada. Obviamente que eu também admitia, porque sei que a partir do momento em que eu estivesse lá e que um dos outros performers esteve envolvido com ela e agora estaria envolvido com a minha filha, aquilo ia dar molho para a empresa. Claro. Obviamente a corda passa do mais fraco e o mais fraco foi dela. Agora, o despedimento em si não tinha lá uma caixa com drogas e com filmes pornográficos. Isso, e mesmo que tivesse há uma opção em consumi-los ou não. Exato. E o Vince Russo, há coisas que eu concordo com ele. Tem que tão dele vai-se dar de emprego lá como empregada doméstica. Repete lá isso outra vez que agora a ligação atrapalhou-se, não ouvi nada. Não, o que eu estava a dizer é, há coisas que eu concordo com o Vince Russo, mas nesta opinião dele discordo completamente, porque se ele é tão amigo dela, tivesse-lhe dado emprego lá como empregada doméstica em casa, limpava-lhe as bolas ou alguma coisa e pronto, é que aí é que se vê os amigos, não é estar a dizer que somos amigos, mas passado 10 ou 15 anos das coisas terem acontecido. Exato. Isso é hipocrisia. Exato. Isso é hipocrisia. Não venham dizer que somos de cristãos. Isso é estúpido. E agora aqui a questão é, pode-se pegar também no sentido de todos
Deixámos-te ouvir, António. Não Vamos pegar no vale sentido de... Não te ouvimos nada. Pegámos no sentido de... e perdemos por aí. Eu digo, no sentido da WWE, por exemplo, vamos analisar todos os nomes que estão no Hall of Fame. Será que se formos meter o mesmo tipo de lupa a esses nomes que estamos a meter à China, se calhar, será que alguns desses nomes merecem lá estar? Na minha opinião, acho que alguns, se formos a pôr essa lupa, não merecem estar. Mas isso é por uma questão de critério ser igual para todos. Mas estão, e agora estão, agora temos que estar. Agora, a China, só se pode queixar dela, porque há tanta gente que é despedida da WWE, não vai fazer filmes porno, não vai tomar drogas. Exato. Ela é que desgraçou a própria vida, aliás, ela fez um vídeo há pouco tempo, que eu só vi apenas o primeiro minuto e ela está desgraçada como nunca a vi e que diz que recebeu 3 propostas de casamento e não sei o quê, mas com quantas pessoas é que ela está ao mesmo tempo que é para ter estes pedidos de casamento? É isso que eu não percebo. Quer dizer, e lá está, eu não tenho nada a ver com as escolhas de pessoais da vida dela, mas isto faz-me colocar muito em questão toda a sanidade mental dela, que é para ela estar a defender seja do que for. E o Vince Russo por tabela. Na volta o Vince Russo é um dos pretendentes, não faço a mínima ideia. Mas aqui deve ali molho isso sem dúvida alguma. É o totó de serviço, porque é assim. Então ela basicamente seguiu este caminho de jurisdição da vida dela para se poder queixar de alguma coisa. Pois. Porque senão... Ou seja, foi pelo caminho mais... Ou seja, ela quer ser vítima de si própria para se poder queixar das suas decisões como se tivessem sido tomadas por outras entidades. Obviamente, eu não acho piada nenhuma a uma atriz porno estar a ser ali induzida no Hall of Fame de uma coisa que se quer de mérito, de um certo tipo de vida, não é? Se bem que, por exemplo, os Four Horsemen também eles todos eram um bando de drogados, não é? A gente sabe isso. O Hulk Hogan, pronto, os esteroides com fartura. O Stone Cold Steve Austin também deu umas morradas na mulher ou na ex-mulher. Pronto, o Arnold Schwarzenegger vai entrar. O que é que o homem fez de mal na vida? Levou o estado da Califórnia à bancarrota, não é? Mas pronto, mas merecem. Pronto, é só isto. E o Ric Flair? O que é que ele fez para merecer lá? Era um putanheiro, pronto, está feito. Olha. Tem todo o direito de estar no Hall of Fame. Eu acho que há uma questão particularmente importante no que toca à China. Porque escolhas pessoais à parte, e ninguém é santinho, todas as pessoas têm os seus defeitos, e toda a gente tem os seus... Não só macaquinhos no sótão, como esqueletos no armário, alguns são mesmo feios de ver. Mas a verdade é que, no caso da China, o Triple H deu o melhor exemplo. Se alguém quer procurar quem é que é a China... E se esse alguém for uma criança de 8 anos que vai procurar na net e acaba por encontrar imagens que não devia, porque isto o Google mostra tudo e mais alguma coisa, e acaba por ver tipo, oh pai, então mas é esta mulher que está no Hall of Fame do wrestling que eu adoro. Isto é um escândalo. Vocês não me lixem, isto é um escândalo. E a má publicidade que isso ia trazer. Claro. É que iam ter aquela má publicidade que é péssima. A questão é a visibilidade. A questão é a grande visibilidade. Por exemplo, o caso, muito resumidamente por aqui, o caso da infame sextape do Hulk Hogan, quer dizer, isso foi muito depois da homenagem do Corredor da Fama. Se calhar hoje em dia a WWE seria menos tolerante em relação a esse tipo de circunstância. Mas já lá vai, já foi homenageada em 2005... E a sextape veio depois, pronto, ninguém é santinho, as pessoas cometem erros na vida, ou seja o que for, ou escolhem ter esse tipo de caminhos, pronto, cada um sabe de si, não é isso que está em causa. O que está em causa é que, quando se trata de um nome que é uma coisa que se torna tão visível para a WWE, e depois se vai ver, torna-se um bocado complicado a WWE poder dizer de consciência tranquila e de cara limpa, bom, esta é a nossa homenageada no Corredor da Fama, espero que gostem. É complicado, António. Não, sim, daí eu dizer que pessoalmente a China, pelo que fez em ring, merece, mas depois o resto que também vai estar ali à lupa numa situação destas, a WWE não pode correr esse risco de maneira nenhuma, a não ser que daqui por uns anos haja aqui uma alteração de mentalidade na sociedade em que algo que seja digno de medalha e reconhecimento vai fazer filmes porno, mas pronto, pode ser que se chegue lá, mas por enquanto ainda não é assim. Exatamente. Mas também passando aqui a outros assuntos, rapidamente César Stone Cold perguntou sobre CM Punk e Triple H diz que na verdade nunca teve motivos de zanga com ele. Diz que CM Punk não comunica bem
e não coloca de parte de CM Punk voltar. Também realçou que não vale a pena CM Punk estar na WWE se de facto não quer. Eu acho que o homem disse tudo. Pois. Simplesmente não há muito mais a acrescentar. Sobretudo na parte do se ele não quer estar, não está. Ponto final. Pois, exatamente. Acho que ele tentou ser politicamente correto de alguma maneira, mas não deixou de ser sincero na parte em que não tem problemas com ele. Exatamente. Manos Gomes, eu acho que ele nesta questão foi particularmente sincero. E toda a entrevista foi isso que eu senti, foi essa a tónica principal. Senti uma sinceridade e uma vontade para responder, fosse o que fosse, sem qualquer problema, sem qualquer temor, a dizer a realidade é esta e nós tentamos agir da melhor maneira possível e pronto, é o que há. Sim, foi da parte que eu vi também. Foi bastante. Teve bastante à vontade. Sim. Nesta parte do CM Punk em si, tal como em tudo o resto, disse realmente tudo aquilo que havia para dizer. Não quero estar, só faz falta quem está. A WWE já existe antes do CM Punk, existiu durante o CM Punk, existe depois do CM Punk, continuará a existir, quer ele queira voltar ou não. Exatamente. E também gostei, de certa forma, dele não colocar como impossível um regresso dele, porque de facto no final do dia o que interessa mesmo é o melhor para a empresa, independentemente de situações pessoais que possam acontecer ou não. Exatamente. Rita Gomes, aqui o Stone Cold também perguntou acerca da streak. O Triple H diz que não tem uma opinião firme, que vê as vantagens e vê o lado de ambas as partes. Sim, ele basicamente empurrou a culpa para o Vince McMahon nesse tópico. Exatamente. Resumidamente. E fez muito bem, porque ele não teve nada a ver com isso, penso eu. Sim, eu acho que ele não teve nada a ver com isso. Foi o Vince McMahon no outro podcast que disse que a decisão foi dele. Exatamente. E que o Undertaker supostamente tinha que dar também. Exato. E tinha que ser muito generoso. Foi a paga, o António é que já disse muito bem. Foi a paga, foi o chute no rabo, depois de anos e anos de lealdade interminável e completamente inabalável, foi roubarem o que mais precioso tinha. Sim, foi um momento fantástico, Foi realmente. Fantástico. Bom, mas a verdade é que, António, o Triple H depois também teve aqui umas respostas que eu gostei bastante, porque eu gostei de toda a entrevista, gostei imenso do Triple H, notei particularmente uma enorme sinceridade, uma enorme à vontade para falar todas as questões, como eu estava a falar agora com os Manos Gomes. E ele diz que se opõe, de certa forma, à terceira hora do Raw, diz que é difícil escrevê-la, gostava de ter mais tempo para desenvolver as histórias, entre as quais também gostava de ter mais tempo para desenvolver as divas, que é para retomar e puxar o lustro àquilo que foi o wrestling feminino a dada altura. E eu gostei particularmente destas questões, foi encarar de frente e dizer são estes os nossos maus, ou pelo menos grande parte deles, e nós temos que resolver isto. E eu gostei desta sinceridade. E eu gostei principalmente que pudemos ter essa sinceridade, porque fiquei com a ideia de que não andaram ali a filtrar perguntas ou excessivamente filtradas. Não. Tivemos perguntas que podíamos dizer que eram um bocadinho difíceis ou complicadas de responder, mas ele pegou naquilo, realmente é um problema, mas ele até basicamente ele dá a entender, eu nem tenho nada a ver com isso, eu discordo por A, B e C. Realmente a terceira hora do Raw não faz sentido, porque mais Nem tempo nunca não fez, deu, salvo um especial ao outro, nunca fez. Pois, porque não trouxe nada de proveitoso ao produto, não vimos mais material novo, não vimos mais tempo de antena para as divas, até porque as divas, pelo que nós vemos, o tempo de antena que têm é para promover o Total Divas, que é um produto completamente distinto daquilo que a WWE apresenta em termos de wrestling, e o Triple H realmente as respostas que deu, tanto até principalmente neste caso aqui do CM Punk, não deitou achas nenhumas para a fogueira, não respondeu diretamente a nada, falou de uma forma bastante genérica, clara e concreta de como é que era a relação dele como responsável pelos talentos com ele. Obviamente ficámos ali a perceber que aquilo realmente era um bicho assim um bocado complicado de lidar, era de fases. E já se percebeu, Pois, já se percebeu isso. E então ele estar toda a gente em polvorosa nos bastidores, porque ele diz que se vai embora não sei o que, ele chega lá ao pé da pessoa em concreto, está algum problema, e ele diz, não, está tudo bem, eu sei bem, este gajo então deve bater bem da bola. Claro, então está apresentado, não é? Mas foi politicamente correto, e eu até acho que foi, para além disso, até foi sincero, dizer, não, o homem dá dinheiro à casa, porque é que não há de voltar? Até mesmo o CM Punk
começou por dizer o contrário e depois já veio dizer que nunca digas nunca também, porque ele também, quer queira, quer não, sabe where the money lies. Claro. E isso, quer a gente queira, quer não é só o Roman Reigns que está lá para sacar os cheques. São todos. Ele quis tirar todos. o prazer de fazer aquele podcast e dizer aquilo que queria na alma, quanto mais não fosse mesmo invocando a expressão to stir the pot, foi mesmo ali para molhar a sopa. Mas ele no fundo, e toda a gente sabe onde é que está a realidade, toda a gente sabe qual é a realidade, toda a gente sabe onde é que está o dinheiro. E a WWE, meus amigos, vai sempre trazer muito mais dinheiro e mais segurança, mais tudo do que qualquer outra dita promotora. Portanto, eu gostei, e gostei particularmente deste tease, César, que Triple H indica que vai regressar ao ativo brevemente, porque também, se não for para regressar, e particularmente numa WrestleMania, por carreira de carga d'água, o homem está a treinar 2 vezes por dia. Pois, realmente, não faz muito sentido. Realmente foi, também pensei logo nisso, já todos sabíamos que isso ia acontecer, e acho que foi ali o momento em que ele disse: atenção, se ainda não sabem, eu estou para regressar em breve. Vão vendo aí as coisas que eu estou aí. Exatamente. Portanto, eu, em suma, António, o que eu gostei muito foi aquilo que eu já disse. Foi toda a sinceridade, foi a expressão do open book. E com o Triple H eu senti isso. Deu-me a entender que se eu abordasse o Triple H, e se eu estivesse no mesmo pavilhão em que fossem realizar o Raw, eu abordasse por 5 minutos para lhe fazer umas perguntas, que ele me respondia sem qualquer problema. É a sensação que me deu acerca da pessoa. Que ele é, aquilo que ele apresenta, não o conheço pessoalmente, mas toda a gente consegue perceber, até certo ponto, quem é que é tangas, quem é que não é. E a genuinidade é uma coisa cada vez mais rara e cada vez mais identificável, e foi isso que eu senti. Gostei de uma visão clara, gostei de um futuro promissor e brilhante, gostei de um terra a terra, tipo, pronto, é isto que se passa, é isto que nós temos que resolver, e eu gostei imenso de ver este nosso novo líder da WWE, que é isso que ele já está a ser agora, e futuro presidente da WWE, assim esperamos, porque eu ouso dizer, uma WWE sob a visão de Triple H afigura-se muito, mas muito promissora. Sem dúvida. Aqui a ideia com que eu fiquei da entrevista é que tivemos o lado humano dele, não tivemos ali nenhum pinguinho de personagem. Sim, tivemos mesmo ali a falar com o indivíduo ali numa conversa em que ele basicamente disse sobre aquelas perguntas todas, o que pensa, deu para entender perfeitamente que ele tem a visão para o futuro, porque o negócio não pode ficar estático nem parado no passado, porque isso foi o que no passado fez com que a WWE por momentos perdesse ali um bocadinho o rumo e o sentido quando houve WCW, e agora o Vince McMahon também tem tido a sorte de ter conseguido ficar com o monopólio do mercado televisivo do wrestling, e como tal também não sente se calhar a necessidade de atualizar os livros. Daí viver naquela ideia de que tem que ser tudo pelo prisma de visão dele. Obviamente ele deve pensar, não, pensar para com o Triple H, não, eu dou-te ali aquele brinquedo que é o NXT, vai lá brincando e não sei o quê, mas temos ali um produto que não só é uma excelente escola, porque é a função daquilo, é uma escola do estilo WWE. O modelo, eu acho que o modelo está muito bem feito de sair buscar talento reconhecido ao circuito independente, pegar no melhor talento. Isso para mim é um excelente modelo. Porquê? Porque obviamente as promotoras independentes vão criando o talento e o melhor talento sai dali invariavelmente para o NXT. Isso basicamente é quase uma espécie de Money in the Bank para entrarem no roster principal. Exato. Pronto, há sempre umas ovelhas pelo caminho, há alguns que se vão revelar uns flops também. Claro. Mas o produto, aquilo que se vê é muito positivo e obviamente o NXT não pode deixar de existir, mas a programação que nós temos semanalmente como a principal, obviamente tem que levar ali uma nova imagem, refrescar em termos de forma como nos é apresentada e isto não estar a ser dado meramente como um produto no sentido de mais de materialismo, mas também Exato. de conteúdo, de substância, que é o wrestling. Eu vou citar rapidamente o próprio Vince McMahon, quando ele anunciou o primeiro draft, e ele disse, ipsis verbis, "It's time to shake things up again."
E eu concordo, Sr. Vince, está na altura de animar esta malta toda, está na altura de sacudir aqui um bocadinho o baralho, está na altura de começar a livrar do lixo que não é preciso, e está na altura de começar a deixar brilhar, entre aspas, aqui um Daniel Bryan, um Roman Reigns mais trabalhadinho, não é esta versão preliminar do Roman Reigns, que isto assim não vai lá nenhum, é deixar trabalhar, é deixá-los mostrar o que é que são capazes, manter um rumo constante, entendendo obviamente que num processo criativo, isto é uma ideia que eu sei que às vezes é um bocadinho difícil de entranhar, mas ainda hoje eu falei com o César acerca disto a propósito de outro contexto. Um processo criativo é isto mesmo, meus amigos, eu dou por mim a fazer isso constantemente, eu até estar qualquer coisa no ar, ou até estar qualquer coisa em vídeo para apresentar a alguém, está sempre em mutação, por isso é que é criativo. Os criativos pensam, às vezes para pesadelo de muita gente, um bocadinho mais lógica, que o criativo de lógico não tem nada, é criativo, é um pesadelo, é uma coisa um bocado difícil de lidar e eu percebo isso. Mas este é o processo criativo, é isto que faz parte, o Triple H defendeu essa parte. Até estar no ecrã, isto passa pelos filmes, passa pelas séries, passa por tudo. Até estar no ecrã, até estar na rádio, até estar na revista, até estar seja no que for, na plataforma de eleição, está sujeito a mudança. E isso é uma realidade que faz parte, que sempre fez parte, e particularmente no mundo da WWE, mesmo que esteja já em ringue, há sempre a possibilidade de qualquer coisa mudar ali. Portanto, a única coisa que eu espero daqui é que seja uma coerência um bocadinho maior. Portanto, eu acredito completamente que o Triple H seja uma pessoa perfeitamente indicada para nos levar para o futuro. E fiquei super bem impressionado com esta entrevista. E que seja assim, António, porque está na altura do render da guarda. Reconhecemos todos o mérito de Vince McMahon e aquilo que trouxe à mesa, esta qualidade de fãs que nos instinguiu em todos, mas está na altura de deixar sangue novo e sangue experiente, no caso do Triple H, começar a tomar conta do rebanho, porque isto está bem entregue e com a visão também, a visão neste caso mais executiva da Stephanie McMahon ali a ajudar. Não há que agarrar. Se o Shane McMahon se juntasse, que é para gerir de facto o lado executivo, tornar-se ele o substituto do pai, enquanto os outros dois esticavam, nomeadamente ao marketing, no caso de Stephanie McMahon, e ao lado criativo, do caso de Triple H e também do talento, tínhamos uma empresa perfeitamente maravilha. Sim, isso aí era um Dream Team completo. O conselho que tenho a dar é para os acionistas da WWE que têm assento, não é? O que é que eu lhes recomendo? Uma Assembleia Geral Extraordinária para votar quem é que fica como presidente e como chairman da empresa. Sim, eu acho que passa por aí. Até não, porque... É porque se estão à espera que o Vince McMahon saia pelo próprio pé, eu acho que estão enganados. Muito enganadinhos. Ele aí nisso tem um bocadinho o tique de ditador. Não estou com isto a querer ser crítico de uma forma negativa, mas sim, isto passa mais pelos acionistas não terem medo de não terem medo de quê? É de uma nova geração, de uma nova chefia que lhes vai dar mais dinheiro a ganhar, que é o que eles querem. Exatamente. Aliás, eu tive o cuidado de ir ao blog da Universidade de Harvard, que é para ver onde é que se compreende este prazo de diretor de um conselho administrativo de uma dada empresa. E a média dos diretores tem habitualmente 68 anos. E a maior parte deles retira-se de cargo aos 72 ou até aos 75 anos, ou após 15 anos de função. E o Vince McMahon já está a exceder esses 15 anos de função, tendo em conta que a WWE foi a público em 99, portanto já estamos em 16 anos de função. Portanto, eu acho e acredito piamente que, de um ponto de vista executivo, que Vince McMahon, mais tarde ou mais cedo, e vai acontecer, a menos que esteja muito enganado, no próximo ano ou 2 anos, ele sair completamente de cena do lado executivo e depois dar uns lamirés, como vai dar sempre, isso, nesse aspecto concordo contigo e não há outra opção senão concordar, dar uns lamirés à filha e dar uns lamirés ao genro, e vai estar sempre lá. O Vince McMahon, até bater as botas, vai ser WWE da melhor forma possível e daquilo que ele conseguir. Mas também acho bem que estas pernas cada vez que estejam a ser um bocadinho mais cortadas, porque já percebemos que One Nation Under All, neste caso a Nation sendo a WWE, não é assim tão indivisível, é perfeitamente divisível e vê-se o NXT a prova disso. Portanto, eu estou muito expectante para um futuro com o NXT, e aqui também há uma questão rapidamente aqui a enunciar. O NXT, por aqui se vê como é que funciona bem uma promotora do wrestling em que o seu core business é wrestling e que o vende massificadamente sem problemas,
e que não é preciso produtos acessórios que é para vender esse wrestling, não é preciso investimentos de acionistas que é para vender o wrestling por si, com a qualidade de produção, com os valores, com o talento, com a direção criativa, com toda a bagagem, com toda a máquina enorme que é a WWE, consegue projetar. O NXT é prova viva de que o wrestling na WWE está vivo e funciona. Meus amigos, caso arrumadíssimo. Concordo plenamente. Sem mais a acrescentar, meus amigos, estamos então aqui em reta final. Quero agradecer aos senhores César Ferreira. Sr. César, muito obrigado aqui pela sua presença. É sempre um gosto. A malta gosta de se juntar aqui à segunda-feira. Exatamente. Sim. Muito bem. José! O Zé hoje participou muito pouco acerca desta entrevista do Triple H, mas pronto, ficas aqui como referência. Não, tive de deixar o António falar, para senão o gajo é que... Tiveste de deixar o António falar. Ui, olha aqui estamos no programa, a conversa era outra. Teve ali o tempo todo, pá, uma hora antes do show a comer pastilhas, não fazendo alusão ao outro gajo qualquer. Olha, mas ao menos veio a entrevista do Triple H. Quero agradecer também aos Manos Gomes, à Rita Gomes e ao André Gomes. Seus Gomes, sempre muito bem-vindos aqui nesta casa. É sempre um prazer cá estar, todas as segundas-feiras. Muito bem. Tu estás a ficar rouca, Rita Gomes? Um bocadinho. Opa, tu tens cuidado, tu trata da voz. Muito bem. E António, naturalmente, sempre um prazer ter-te cá. Ora, essa. E obrigado por me teres vindo aqui a ajudar a... Não, é que eu estava agora curioso, era para ouvir a opinião do Zé relativamente ao State of the Union da WWE, porque ele também percebe muito de finanças empresariais e de acionistas e de cotação em bolsa. Eu acho que íamos ficar aqui com uma visão mais técnica e mais profunda de como é que isso funciona. Muito bem. O Zé está perfeitamente habilitado a vir... Espera, estou a falar, agora estou a falar, controla-te. Cala-te. Maldita hora que mandei depois... Deixa eu falar, homem. Ai, que chato. O Zé está perfeitamente habilitado para vir aqui apresentar o EBITDA da WWE e elucidar-nos todos do core business da empresa, dos indicadores, onde é que aquilo está melhor, onde é que aquilo está pior, em que setores. Ou seja, temos aqui uma mais-valia no nosso painel, é realmente uma figura de proa, de elite, e é um prazer e um orgulho contar aqui com ele para comentários de uma grande profundidade intelectual. És demais, Sr. António, muito bom. Por isso, meus amigos, olha, estamos então aqui na reta final. Não esquecer que na próxima segunda-feira vamos ter o Monday Night Live, estrada para o WrestleMania e reta final para o Fastlane. Vamos ter, claro, mais uma Sunday Night Pay-Per-View, mais um Sunday Night Pay-Per-View. Internamente vamos ter mais uma Pay-Per-View Party, durante a qual vamos fazer o Wrestling Traduzido Bytes e sempre acompanhados no intermédio do SNP com o Social Media Center. O nosso Ivo, se puder, vai estar cá para tão honrosamente e generosamente cumprir essa função. Por isso, meus amigos, quero então despedir-me de vocês. Vocês já sabem, estamos cá sempre segundas-feiras às 23 horas. Estrada para o WrestleMania, feedback na Radical, sábados e domingos de manhã e todas as coisinhas boas. Sem mais delongas, boa semana e bom wrestling.